Olá! Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você que nesse momento da sua vida ainda depende 100% do salário que vem do seu trabalho, da sua ocupação atual, para pagar as suas contas, para existir nesse mundo. E essa situação da gente depender 100% do nosso salário para pagar as contas pode gerar muita ansiedade financeira, sobretudo nas pessoas que são profissionais liberais, que são autônomos aí e não são concursados, não tem aquela garantia de que vai ter sempre aquele salário caindo. E é para acalmar essa ansiedade financeira que eu tô sempre falando aqui no canal. Se você já é inscrito aqui, você já me ouviu falando sobre isso certamente, que todos nós devemos começar a investir uma parte do que a gente recebe todo mês em investimentos que geram renda, para que daqui a alguns anos a gente tenha esses investimentos nos pagando uma renda mensal que seja mais do que suficiente para pagar as nossas contas, ou seja, para bancar o nosso custo de vida, para que daí em diante a gente possa trabalhar muito mais tranquilo, tranquila, não precisando ficar muito preocupado ou preocupada com os boletos batendo à nossa porta. E eu tenho certeza que você concorda comigo que se você já tivesse nesse momento da sua vida uma renda passiva dos seus investimentos muito superior ao que você gasta por mês para viver, você ia estar vivendo com muito mais tranquilidade financeira, com muito mais liberdade de fazer escolhas de fato, né? Escolhas profissionais, escolhas pessoais, escolhas de onde morar, em que situação, em que tipo de imóvel, né? Enfim, várias escolhas aí que dependem de dinheiro, que dependem de estabilidade financeira. E é por isso que eu falo aqui no canal exaustivamente sobre a construção da renda passiva. E, inclusive, o meu curso Fiz Minha Aposentadoria ainda está com aquele desconto de 70%. E se você ainda não o conhece, lá no Fiz Minha Aposentadoria eu te dou toda a bagagem de conhecimento necessária para você começar do zero, sem saber nada sobre renda passiva e começar a investir no principal ativo que gera renda mensal, que são os fundos imobiliários. Não que você deva investir só em fundos imobiliários, mas para pensar em renda passiva, em renda constante todo mês, não tem como não começar com fundos imobiliários. É por isso que eu tenho um treinamento específico para isso. Então, se você quer aproveitar essa chance, são os últimos dias desse desconto, agora no mês de novembro de 2025. Então, aproveita, abraça essa oportunidade, vai lá no link aqui na descrição desse vídeo e aproveita o cupom 70OFF que te dá 70% de desconto para você entrar, pegar toda essa bagagem de conhecimento e começar a investir. Então, bora lá para o vídeo de hoje, onde eu vou falar de renda passiva, só que tratando de uma dúvida específica que é extremamente comum. Chega muita pergunta para mim a respeito dela e talvez você tenha essa dúvida também. Ah, Fernanda, para eu ter renda passiva, para mim, para minha família, termos mais tranquilidade financeira no futuro, eu não devia estar investindo num apartamento, numa casa para alugar, e aí eu pego essa renda como renda passiva? Essa é uma dúvida tão comum, mas tão comum, e a maioria da população brasileira não entende de fato quais são os contras de você tentar investir em imóveis, ou seja, buscar renda passiva investindo em imóveis de fato, né, comprando ali, tendo na sua propriedade esses ativos. Então, no vídeo de hoje eu quero falar para você quais são as diferenças entre você investir em imóveis para ter renda passiva ou investir em fundos imobiliários, né? Por que eu sempre estou falando de fundo imobiliário? Eles têm muitas vantagens, então nesse vídeo eu quero explicar para você direitinho quais são os percalços que as pessoas têm que se deparar quando elas tentam fazer renda passiva com imóveis e não com fundos imobiliários. Então, para a gente fazer essa diferença entre os dois tipos de investimento, é óbvio que a gente precisa de um valor para fazer simulação. Então, eu vou supor que você tenha na sua mão, aí na sua conta corrente hoje, 300 mil reais e que você estava pensando em investir em imóveis. Essas são duas formas diferentes. Você poderia pegar esses 300 mil, comprar um apartamento ou uma casa para botar para alugar, ou poderia fazer uma carteira de fundos imobiliários. São as duas opções de investir em imóveis. Então, aqui nessa planilha, você já pode ver que a primeira opção que eu vou detalhar para você é investir esse dinheiro em um imóvel, né? Você vai procurar um apartamento ou uma casa para comprar com esses 300 mil.
Quantas casas ou apartamentos você conseguiria comprar? Independente da cidade do Brasil onde você mora, né, dificilmente você conseguiria comprar mais de um imóvel com esses 300 mil. Então, por isso que eu já estou colocando aqui somente um mesmo, e ainda assim seria um apartamento ou uma casa comuns de bairros, sem nenhum diferencial competitivo. E aí, quanto você poderia pedir de aluguel no imóvel dessa faixa, né, de preço? Você já está vendo os valores aqui, mas eu vou te explicar direitinho o que significa cada um deles. Então, de aluguel bruto que você receberia, né, a partir do momento que você colocou esse imóvel para alugar por uma imobiliária, por exemplo, né, e entrou um inquilino lá, depois no mês seguinte, você receberia aproximadamente R$ 1.500 no máximo, tá? E de onde eu tirei esses R$ 1.500 de aluguel? Não foi da minha cartola, tá? Existe uma convenção, né, um padrão de que aqui no Brasil a gente consegue um valor de aluguel referente a 0,5% do valor daquele imóvel. E foi para facilitar que você acompanhasse as contas aí da sua casa que eu coloquei esse valor redondo de R$ 300 mil. Então você imagina, né, se você tem um imóvel que vale, né, valor de mercado 300 mil, 1% dele seria R$ 3 mil, 0,5%, R$ 1.500 que você poderia pedir de aluguel. Essa é a média, não dá para você chegar e falar, não, mas no meu apartamento eu quero R$ 4 mil de aluguel. Você não vai alugar, simplesmente é isso. Ok, mas dificilmente você vai se sentir seguro ou segura para alugar por fora de uma imobiliária, né? Porque ela te dá um pouco mais de segurança e diminui a sua dor de cabeça. Você tem um pouquinho menos de trabalho para lidar com aluguel de imóveis quando você tem uma imobiliária fazendo isso, né? Intermediando esse processo para você. Então, como a maioria das pessoas vai fazer o aluguel por meio de uma imobiliária, eu já coloquei aqui também uma média de 10% da comissão. Então, quando caísse lá na conta da imobiliária esses R$ 1.500, ela já seguraria aí 10%, que é R$ 150. Dessa forma, o valor que iria para a sua conta todos os meses seria aproximadamente R$ 1.350. Bom, essa conta aqui tá fácil de você entender. Agora, quais seriam os inconvenientes de você tentar extrair renda de imóveis? Muito pouca gente pensa nesses problemas, mas eu quero te deixar esse alerta aqui de que você tem que pensar. Então vamos lá. Primeiro inconveniente que eu já vou listar aqui para você, ó, é que você vai precisar dedicar tempo, vai ter trabalho, vai ter burocracia para você procurar um imóvel para comprar ou, se for caso de construir, vai ter impostos para pagar. Então aqui quando eu falo de um imóvel de 300 mil, na verdade nem é que o imóvel valha 300. Se você tivesse exatamente esses 300 mil redondos e nem um centavo a mais que isso, provavelmente você teria que procurar um imóvel de no máximo aí R$ 290 mil. Então aqui, ó, a escritura de um imóvel desse chega a ser 3% do valor do imóvel, ou seja, fácil aí R$ 9 mil que você gasta só lá no cartório para fazer a escritura, passar esse imóvel para o seu nome. E se a gente faz esse contraponto com os fundos imobiliários, né, a partir do momento que você já investiu ali uns minutos estudando o básico de fundos imobiliários, aprendendo como selecionar os melhores fundos, que é a estrutura que eu te dou lá no Fiz Minha Aposentadoria, você faz a compra, o seu investimento de fundos imobiliários, mesmo que fosse para investir 300 mil de uma única vez, você faz isso em 20 minutos seus, né, depois que você já gastou aí uns minutinhos para estudar aquilo, lógico. Outro inconveniente que você precisa considerar é que quando você tenta extrair renda de um imóvel, vai ter alguns meses em que ele fica vazio, né, entre aspas, que é quando não tem inquilino. Quando acabou de sair um inquilino e a imobiliária está procurando outro ali para você, pode ser que fiquem alguns meses sem nenhuma renda. E mesmo assim, você tem que pagar IPTU, né, o imposto daquele imóvel. Você tem que pagar água e luz daquele imóvel, que não necessariamente vão ser cortados, né? Você espera que já entre um outro inquilino rápido. Então, você continua tendo gastos de manutenção com esse imóvel, mesmo nos meses em que não tiver renda nenhuma entrando oriunda dele. Então, nesses meses, ele vai ser só um gasto a mais para você. Outro inconveniente aqui é que você vai ter eventualmente dor de cabeça com a própria imobiliária, né, no seu relacionamento com ela, ou aí nela intermediando problemas que o inquilino venha a ter. Outro inconveniente muito comum é que você pode passar a ter dificuldade de alugar esse único imóvel seu
Caso abra um bar, abra uma igreja que faça muito barulho ali logo de frente, logo do lado dele, e é uma coisa que você não controla. Às vezes a pessoa até compra um imóvel que do lado tem um terreno vazio, ela não tem ideia do que vai ser construído ali, pode ser construído alguma coisa que desvalorize, né, que faça com que os possíveis inquilinos se afastem, não gostem muito daquele lugar ou daquela quadra onde o seu imóvel está. Então, você investindo todo o dinheiro que você tem, né, vamos supor esses 300 mil, em um único ativo, em um único imóvel, você está fazendo 0% de diversificação e está ali correndo todos os riscos de se der alguma coisa errada com esse ativo, você está 100% ferrado ou ferrada. Outro inconveniente, então, vai ser o quê? Você tem gastos esporádicos com a manutenção daquele imóvel, que são do desgaste natural dele, que aí não são obrigação do inquilino. Então precisa ficar atento para isso, porque uma hora surge uma infiltração em algum cômodo ou da parede que dava para a cozinha, para o banheiro, para alguma área úmida assim, e é você que tem que arcar com esse custo, não é o inquilino. Outra questão aqui, ó, é que o imóvel residencial, que é o imóvel que você vai poder comprar, né, com 300 mil, você não compra um imóvel comercial, você não compra um imóvel que tenha diferencial competitivo de verdade, né? Outro inconveniente que muito poucas pessoas levam em consideração, por desconhecimento mesmo, é que dependendo de qual é a sua renda ativa, ou seja, aquela renda que vem do seu trabalho atual, você pode pagar até 27% de imposto sobre a renda dos aluguéis que você recebe. Ao passo que se você investe em fundo imobiliário, né, você é 100% isento. Todo o rendimento que você recebe de fundos imobiliários é 100% isento de imposto de renda, cai líquido ali para você na sua conta. Isso é uma grande vantagem, tá? E o último inconveniente que eu quis destacar aqui para você é que imóveis têm baixíssima liquidez. E o que é liquidez? É a capacidade que aquele ativo te confere de você desinvestir aquele dinheiro. Então, não quero mais ter esse apartamento, quero vendê-lo, pegar esse dinheiro e fazer outra coisa com ele. Você vai ter que esperar, em muitos casos, meses e anos para conseguir fazer a venda, achar um comprador que esteja disposto a pagar o valor que você quer, que você acha justo por ele, e isso pode demorar. Às vezes a pessoa vai fazer por financiamento, você tem que esperar o tempo do banco liberar aquele dinheiro. Então não é fácil você desinvestir dinheiro em imóveis. Ao passo que, se você quiser desinvestir de fundos imobiliários, em 2 dias úteis, o dinheiro está lá na sua conta. Então, se você faz a venda de fundo imobiliário hoje, 2 dias depois, o dinheiro está lá na sua conta. É uma diferença de liquidez muito grande, embora eu não recomende que você invista em fundo imobiliário para venda, e sim que você pense em comprar cada vez mais fundos imobiliários, cada vez mais cotas, né, quero dizer, para que você receba valores de renda passiva cada vez maiores. Por que eu falo isso? Porque na venda de cotas de fundos imobiliários, você não é isento de imposto de renda. Você vai ter aí que pagar ganho de capital. Então, se você comprou cotas por R$100 e foi vender a 120, essa diferença de R$20 aí, você precisa pagar imposto em cima dela, tá? Por isso que não acho legal você ficar pensando em investir em fundo imobiliário para vender, e sim para ter cada vez mais. Bom, agora que você já está ciente de todos esses inconvenientes que você teria que enfrentar, se você tentasse ter renda passiva com imóvel, né, sendo proprietário ou proprietária de imóveis, eu quero te mostrar a outra opção, que é a opção que eu sempre prefiro, que eu sempre recomendo, que você invista em imóveis para ter renda passiva, mas por meio de fundos imobiliários. E você vai entender agora por que eu falo tanto que isso é muito mais vantajoso. Para você investir esses R$300 mil hoje, eu estou fazendo aqui uma simulação com o KNCR, eu já fiz outros vários vídeos com ele é um fundo que eu gosto muito mesmo. Se você não entende ainda quais são as características dele, o que fazem dele um bom fundo imobiliário, pode deixar comentário aqui nesse vídeo, fala mais para mim sobre o KNCR, eu faço um outro vídeo explicando sobre ele, porque aqui eu não quero pegar nenhum atalho, quero só mostrar para você quanto você poderia ganhar de aluguel se você estivesse investindo em fundo imobiliário. Estou usando ele só como um exemplo mesmo, porque ele é um fundo muito bom e ele paga muito bem nesse momento em que a Selic está alta. Então, a primeira grande vantagem aqui é que você investindo nesse fundo imobiliário, você indiretamente está investindo em 85 ativos. Né? Então, compara isso com você ter um apartamento, uma casa de um bairro.
Gente, pode acontecer de tudo, pode cair uma árvore, um raio nessa casa, nesse apartamento e te dar um prejuízo enorme, né? Então a diversificação, você já sabe, né, como investidor ou investidora, você precisa diversificar para se proteger, para não ter muito risco de você perder o seu dinheiro. Então é muito melhor você investir em vários ativos do que em somente um. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando aí, mas Fernanda, como é que eu vou investir em um fundo imobiliário e isso significa 85 ativos diferentes? Calma, vou te explicar. Vem aqui comigo, se você der um Google aí, procurar o relatório gerencial do KNCR, isso é um documento público, né, que você consegue aí da sua casa, no seu Google, ter acesso a ele. Você vai ver que aqui na carteira de ativos dele, ele vai descrever quais são os ativos nos quais ele investe. Então significa que quando você pega o seu dinheiro, coloca nesse fundo imobiliário, né, compra uma cota desse fundo imobiliário, você está passando esse dinheiro para ele. E como ele é um fundo de papel, ele vai pegar esse dinheiro e investir basicamente em CRIs diferentes. Então, se a gente começa a olhar esses ativos, olha, tem várias CRIs que são de empresas diferentes, ó, em porcentagens diferentes na carteira desse fundo imobiliário. Então, você vai descendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são vários CRIs, ó, diferentes. Então, nessa página 45, continua aqui na segunda página, ó. Então, ele vai para, ó, até 82 CRIs diferentes, aí ele investe também em cotas de um outro fundo imobiliário, ele tem também LCI e tem um pouquinho de dinheiro em caixa em títulos públicos, né, em tesouro aqui. E aí você soma facilmente 85 ativos diferentes. Mas veja bem, né, aqui já é muito mais diversificado, e eu estou dando exemplo com um único fundo, né, um único fundo bom. E se você lembrar de todos aqueles inconvenientes, aqui ainda tem uma questão de que esse fundo, você comprando as primeiras cotas esse mês, para o resto da sua vida você recebe rendimento dele todos os meses, né? Escolhendo fundos bons, você tem essa garantia, essa segurança de que você vai ter renda dele todos os meses, né? Por isso que eu te ensino lá direitinho, com calma, como chegar nos fundos bons como esse aqui. E essa certeza você não tem se você tirar renda de imóvel. Você vai ter alguns meses de vazio em que você não vai ter renda. E aí, então, na prática, se você pegasse 300 mil reais hoje para comprar cotas do KNCR, ele tá aqui, eu tô gravando em novembro de 2025, a cotação dele tá girando em torno de R$ 105. Eu tirei os centavos porque não fazem muita diferença aqui. Você vai chegar ao número de cotas que você conseguiria comprar hoje, que é exatamente, ó, 2.858 cotas. Então, beleza, esse mês você investiu esses 300 mil reais, comprou essas 2.800 e tantas cotas, e aí, no mês seguinte, quanto você já receberia de aluguel? É lógico que o valor que um fundo imobiliário paga de provento tem uma oscilação aí com o passar do tempo. Mas o que ele pagou nesse mês de novembro, para quem era cotista dele, e eu sou, por exemplo, foi R$ 1,33 por cota. Se você tiver comprado 2.858 cotas, quanto você receberia no mês seguinte, considerando que ele pague os mesmos R$ 1,33? E esse valor seria, então, ó, de R$ 3.801. E isso, gente, se você faz as contas aí na sua calculadora, ó, dá quase 3 vezes mais, pensa, 3 vezes mais do que um apartamento ou uma casa te gerariam de aluguel. Então você que está aqui comigo até esse momento do vídeo, firme e forte, porque você queria entender realmente qual o melhor investimento em imóveis, se é fundo imobiliário, se é comprar imóveis para alugar, acredito que nesse momento você foi convencido ou convencida, né? Porque você veja, a diferença de retorno é muito superior, né? Um fundo imobiliário te paga pelo menos 2 vezes mais, se a gente considera os fundos de tijolo, né? E ainda por cima, sem aquela lista de dores de cabeça que você teria se você tentasse investir diretamente o seu dinheiro em imóveis. Então, se você se deu por convencido ou convencida, vou falar de novo aqui, né, do desconto de 70% para você entrar no Fiz Minha Aposentadoria. Então, abraça essa oportunidade de verdade, essa é a sua chance. O que você encontra lá é um dos melhores conteúdos que tem por aí sobre fundo imobiliário. Tá tudo lá mastigadinho, fácil de você entender. Eu fiz de uma forma fácil para que uma pessoa que não entenda nada de fundo imobiliário possa começar a investir e também de uma forma que quem já entende alguma coisa não fique desapontado. Então, tá tudo lá, tá fácil de entender, tá
Tá um preço super promocional nesse finalzinho de novembro, ainda tá rolando o cupom. Então entra lá, faz a sua inscrição com aquele cupom 70 off que você vai chegar num preço inacreditável. Então, te espero lá dentro da plataforma, espero que você aproveite essa oportunidade para começar a construir a sua renda passiva, para que daqui 10 anos, por exemplo, você já tenha esse dinheiro dos investimentos bancando seu custo de vida, te gerando tranquilidade ao invés de ansiedade financeira, né? Então é isso, e se você gostou desse conteúdo que eu preparei com carinho aqui para você, não esquece de deixar a sua curtida, e se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, não sai sem se inscrever, tá? Preciso do seu apoio, então se você conhece outras pessoas que podem se interessar por esse vídeo, manda esse vídeo para elas também, né? Que isso me ajuda muito a espalhar esse conteúdo para gerar mais educação financeira para outras pessoas. Então conto com você fazendo tudo isso, né? Me dando esse apoio aqui e espero você lá no Fiz Minha Aposentadoria, tá bom?